Bom, galera, é o seguinte, eu resolvi colocar a nossa RTX 4080 Super para fritar com dados. Vamos ver o que aconteceu. É o seguinte, a ideia foi fazer um benchmark bem tranquilo, processando dados na nossa RTX versus a gente processar na CPU. E o objetivo desse teste era fazer ele com a menor quantidade possível de alteração no ambiente, ou seja, só instalar realmente a biblioteca necessária para fazer o processamento na GPU e não alterar o nosso código. Demorou? Então esse era o propósito do teste. A gente vai avançar nisso depois para outros frameworks, alterando o código, otimizando, mas nesse momento não era a ideia. Demorou? Então bora lá conferir como é que ficou esse resultado. Não só o resultado, mas também o método, como que a gente fez, né? A ideia aqui, até vocês validarem se tem alguns ajustes que a gente pode fazer. Demorou? Então é o seguinte, lá no nosso repositório tá tudo documentado, a gente já deixou tudo prontinho. Então basicamente aqui a gente tem qual que é o setup. A gente tem um Ryzen 9 7900 com 64 GB de memória RAM e a nossa RTX, beleza? Eu não coloquei aqui, mas a gente está trabalhando no ambiente com NVMe, tá? Com um pouco mais de poder aí de leitura. O nosso ambiente é um ambiente Python 3.12 com Rapids 24.12, aonde o CUDA é o 12.4 com o driver da NVIDIA 550-120. Demorou? No primeiro teste que eu fiz, a gente colocou um arquivo só para ser lido, arquivo CSV e um outro arquivo Parquet com o número de linhas fixo. Beleza? Então, 80 milhões, 81 milhões de linhas para serem lidas, tanto no CSV quanto no Parquet. E aí depois a gente fez mais algumas modificações que eu vou explorar aqui. Mas a ideia foi usar tanto pandas para ler esses arquivos, pandas puro, na CPU, e depois o pandas na GPU, com o QDF do Rapids. Tá? Então vamos ver o que aconteceu. A gente usou tanto o pandas quanto o QDF. A ideia é ler o arquivo e fazer um group by. Tá? Fazer um group by bem simples. Lê o arquivo inteiro, agrupa por uma chave primária, fazendo uma contagem de linhas e pronto, dá o resultado, ok? Para cada arquivo, então pro pandas com o Parquet e com pandas com o CSV, a gente rodou 12 vezes cada, beleza? 12 vezes cada. E aí depois a gente tira o menor valor e o maior valor. Ou seja, eu fico só com 10 valores, beleza? E aí calcula a média, desvio padrão e os caralho tudo. A gente chegou nesse resultado. Olha só que absurdo. Quando a gente lê com o QDF pandas com arquivo Parquet, a gente tem uma média de 1 segundo para leitura. Para leitura e processamento. Então assim, a velocidade é ridícula. Muito, 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 muito rápida. Se a gente olhar para pandas no Parquet também, a gente está falando de 12 segundos. É 12 vezes mais lento do que a gente tem com Parquet no QDF. Então o QDF aqui ele está 12 vezes mais rápido do que o pandas no Parquet também. Beleza? Quando a gente compara com o CSV, o número fica ainda mais bizarro. A gente vai para 63 segundos no pandas versus 7 no QDF, tá? E aí, eu comecei a pensar assim, cara, 1 segundo, o desvio padrão disso tá ridículo, tá muito, muito, muito baixo. Vamos entender se eu navegar na quantidade de linhas, o que pode acontecer? Então aqui a comparação do gráfico, né? A gente tá vendo aqui o verdinho é o QDF e o vermelho é o pandas. Olha só a diferença para o mesmo tipo de arquivo, tá? Mesmo tipo de arquivo em tempo. Isso aqui é tempo médio, beleza? E aí, a gente fez essa gincana aqui. Olha, isso aqui ficou muito legal. Então, para cada tamanho de arquivo diferente, a gente rodou 12 vezes a leitura e o processamento. O que a gente enxerga é que pandas tem um crescimento linear do tempo. Ou seja, quanto mais linhas o processamento demora de forma linear, eu vou levando mais tempo de forma linear. Dobrou o número de linhas, vai dobrar o número de tempo. Triplicou o número de linhas, vai triplicar o tempo. E assim por diante. E com o QDF, não acontece isso. Olha que coisa louca. Com o QDF, a gente está olhando aqui para essa linha e ela continua estável. Ela vai com pouquíssimos segundos conseguindo processar muito mais dado, até que começa a chegar numas barreiras de memória. O que vocês acham que aconteceu aqui? Por que será que aqui no final começou a crescer tanto? A minha hipótese é que aí a placa de vídeo começou a estourar a memória.
Essa placa de vídeo tem 16 GB de memória. E aí ela começou a estourar. Quando ela começa a estourar, ela começa a alocar memória na nossa memória RAM. Na memória RAM, não na VRAM, na memória RAM do PC mesmo, aqueles 64 GB. E aí ela tem que começar a conversar com a memória RAM, fazendo tipo um spillover, tipo ficar trocando dados entre as memórias. E a gente sabe que a coisa mais custosa que a gente tem na computação é o quê? I/O. Então eu acredito, é uma hipótese minha, que o que está acontecendo aqui é um aumento significativo do I/O para ficar trazendo os dados para a memória da VRAM. Ou seja, o problema aqui, e aí esse acho que é um ponto importante, né? Porque a gente conversa muito sobre placa de vídeo, é mais importante a memória ou a velocidade? E aí a resposta novamente é depende. No nosso caso aqui, a gente vê que o processamento está dando conta de tudo. O problema não é processamento, a gente está moendo o dado de uma forma muito rápida, mas moendo o dado que está na memória VRAM. Se a minha VRAM começa a explodir, eu não consigo processar o dado da forma como eu gostaria, porque eu tenho que ficar esperando. O processamento da memória, os CUDAs, né, os tensores ali, eles ficam ociosos esperando o dado chegar. Então a gente bate num problema de memória, beleza? Então é isso que eu queria trazer. Eu achei muito legal esse benchmark. A gente consegue ver que para datasets até aí quase 90 milhões de linhas, a placa de vídeo se deu super bem, né? Até depois ela continua tendo uma diferença absurda do que com o Pandas puro, mas já começa a crescer de uma forma diferente. Bora, Bio. Bora, Rodrigo. Já pede a NVIDIA nova para poder comparar. É isso aí, a gente precisa aí, NVIDIA, de uma 5090 para conseguir dar conta disso daqui. É isso. Então, olha só que legal. Isso aqui foi muito interessante. E aí, a gente fez tudo isso sem mexer em uma linha de código. Vamos agora lá para o código rapidinho, só para a gente entender. Quando a gente olha aqui esse execpy, a gente não muda nada no código. O código é esse. O código é exatamente esse. A gente está lendo o arquivo Parquet, realizando o group by e só. A gente mede o tempo antes da leitura, o tempo depois do processamento. E acabou. É só isso, não muda nada. O que muda é a forma como eu invoco o script Python. Então, quando a gente vai executar isso, é aí que tem a diferença. É aí que a gente muda. Aonde a gente, no QDF, a gente simplesmente coloca o "-m QDF.pandas e invoco o script. E quando eu quero pandas puro, eu não invoco esse cara. Eu simplesmente faço Python exec.py. Ou seja, alteração nula em nível de código, mas no momento de executar o script, a gente invoca o QDF com pandas e pronto, a magia acontece. Então esse foi o objetivo do nosso benchmark. Eu acho que a gente conseguiu trazer, né, um conteúdo legal assim para entender essas diferenças, né? Ficou visualmente bem claro a diferença que acontece, o quanto que a progressão acontece. E um detalhe extremamente importante. Se a gente for ver aqui nos resultados, eu acho que eu salvei os resultados. Se a gente for ver aqui os resultados, para os primeiros processamentos, para os processamentos de arquivos pequenininhos, arquivos que são muito pequenininhos, a gente trabalha melhor com pandas. Então aqui, ó, não sei se dá para ver, mas lá na casa de 1 milhão de linhas, o pandas é mais rápido do que a GPU. Então, esse é um ponto extremamente importante para que quando você for fazer um processamento de volume de dados desse tamanho, a placa de vídeo vai ser mais interessante. Mas, para volumes pequenininhos, você tem um dataset de 100 linhas, 200 linhas, 300 linhas, 1000 linhas, 500 mil linhas, talvez o Pandas vai continuar sendo mais rápido do que a GPU. Então, só depois de um volume grande de dados é que vale a pena você começar a trabalhar com GPU. E volumes muito grandes de dados estratosféricos, a gente vê que a GPU não dá conta por conta da memória. Demorou? É isso, eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Me conta depois o que vocês acham. A gente pode fazer mais material nesse sentido. Eu acho bem interessante, é bem desafiador. Mas se vocês estão curtindo, a gente faz mais. Eu quero agora, como próximos passos, adicionar benchmark com Spark, principalmente. Dá para rodar Spark na GPU, para a gente comparar as diferenças dos nossos 24 cores do Ryzen, por exemplo, competindo com a GPU para processar dados com Apache Spark. Demorou? Não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de comentar e me diz aí o que você achou. Demorou? É isso. Valeu demais, galera!